Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória, glória a Deus. Queridos, sem muitos delongas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 19 ao 27. Muitos de nós podemos estarmos cansados hoje, né, irmãos? Cansados, tiveram um dia difícil, um dia de trabalho puxado. Eu estava certo que eu ia chegar no culto à noite. Normalmente, dia de quarta-feira, eu gosto, dia de culto, né? Eu gosto de descansar. Mas não deu para descansar hoje, né? Hoje foi um dia puxado, bem atípico. Gosto de chegar com um pouco mais de energia no culto, né? Mas eu louvo a Deus porque as Escrituras dizem que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos creem nisso? Digam amém, irmãos. Eu creio, aleluia. Vamos lá, livro de Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o 27, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, santo, Deus de graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, te somos gratos por esta oportunidade na tua casa, pela liberdade que temos de nos reunir aqui, de erguer as nossas mãos, declarar a tua santidade em louvor e adoração a ti, como é digno fazê-lo, Senhor. Também, ó Pai, nesse momento queremos aquietar o nosso coração e inclinar os nossos ouvidos, bem atentos à voz do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra possa prosperar eficazmente em nossos corações nessa noite. Ó Deus, trazendo transformação e vida com abundância. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém, meus irmãos. Muito bem, queridos. Eu estou finalizando o capítulo 1 de Tiago hoje, em nome de Jesus, né? Bom, desde o início dessa série de mensagens, de estudos, eu venho falando que Tiago está escrevendo para uns irmãos que estão sob perseguição.
E quando nós estamos sob perseguição, é uma situação muito difícil. Às vezes a gente tem problemas para refletir, tem problemas para entender a situação. Por isso, Tiago nos chama a buscar do Senhor sabedoria para compreendermos o momento, compreendermos a situação. E é muito importante nós entendermos que Deus não vai nos colocar em uma situação para nós cairmos, de forma alguma. Nunca imagine que Deus é culpado do seu fracasso, de jeito nenhum. Deus age para você se tornar uma pessoa vitoriosa. Deus só lhe coloca em uma situação para você crescer, para você realmente expandir, para você ir ao próximo nível. Porém, aqui a partir do verso 19, e tudo isso o Tiago já falou nesses versos anteriores e a gente já abordou nas quartas-feiras passadas. Hoje, Tiago, aqui do verso 19 ao 27 que nós acabamos de ler, ele vai abordar de forma muito interessante a necessidade da gente receber, de nós nos tornarmos verdadeiros receptores da palavra. E não apenas receber a palavra, mas aí então colocá-la em prática. Mas eu só vou colocar em prática se eu receber essa palavra. Se eu me tornar realmente um recipiente para que a palavra seja depositada na minha vida. E aí, se eu não dou ouvidos à palavra, como é que eu vou praticar? É uma questão de lógica. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse nosso estudo de hoje, no verso 19, Tiago diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Você tem que estar preparado para ouvir. Eu acho que é mais importante a gente ouvir do que falar. Eu diria que a gente só deveria falar depois de ouvir. Eu praticamente, eu afirmo a vocês que eu só subo aqui para pregar depois de ouvir e ouvir muito. E ouvir muito. Olha que eu falo muito, então acredite, eu ouvi bastante. Ouvi bastante. Então, Tiago, ele afirma com muita propriedade debaixo da unção do Espírito Santo, da direção, da revelação do Espírito Santo, quando ele diz: todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Às vezes a gente está preparado para dar resposta, a gente está preparado para soltar os cachorros, a gente está preparado para detonar e metralhar a vida de alguém. A gente está doido para falar, a gente de repente está com um monte de ideia na cabeça, a gente está doido para desaguar isso. De repente você terá a oportunidade de fazer isso, mas entenda, Tiago afirma: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Aí, tardio para falar e tardio para irar-se. É preciso entender esse versículo aqui à luz de tudo quanto Tiago já falou desde o princípio aqui desse capítulo 1. E o que ele vinha falando desde o princípio? Exatamente, principalmente no contexto mais próximo, né, nos versículos mais próximos, desde o versículo 12 para o 18, você vai ver, como falei na semana passada, os irmãos estavam se queixando de Deus, achando que Deus estava colocando eles numa situação adversa e, de repente, até mesmo justificando os erros e os fracassos deles, porque Deus me fez assim, porque Deus permitiu assim, então está tudo certo. Esses fracassos, essas quedas, esses pecados e coisas semelhantes a essa. E aí Tiago está exatamente rompendo com essa ideia, porque Deus não vai nos colocar em uma situação como essa. E quando Tiago diz: sabe essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque dizer que Deus vai nos colocar numa situação errada é falar precipitadamente, no mínimo. Ficar irado com o céu, ficar revoltado com Deus, com o sobrenatural, no mínimo, um grande equívoco. Então, essa forte exortação aqui que Tiago fala: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, é exatamente vamos assim dizer,
um puxão de orelha naqueles que estavam se justificando, né? Colocando muitas vezes a culpa em Deus e nos terceiros, como falamos já quarta-feira passada. Tem um autor chamado Hort, eu não sei o primeiro nome dele, mas ele diz o seguinte, ele diz que o homem bom de verdade estará muito mais ansioso para ouvir Deus do que vozear arrogante, loquaz e ruidosamente suas próprias opiniões. O homem bom de verdade, ele está muito mais ansioso para dizer, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Ele está muito mais cheio de desejo de ouvir Deus falar com ele, do que ele doido para dar a opinião dele. A pessoa que quer falar demais, a própria Bíblia diz, quem fala muito, não falta transgressão. Aquele que fala demais tem muita transgressão. Vai tropeçar. Porque fala demais. E eu concordo plenamente com essa fala do Hort, porque senão assim eu não teria trazido para os irmãos. O homem bom de verdade, a pessoa que é de Deus, ele está muito mais desejoso no seu coração de Deus fala comigo de alguma forma. Tem aquela canção da Eichla, fala comigo, fala Senhor. Decidi te obedecer por amor, né? Mas tem uma frasinha que eu esqueci agora. Oh, meu Deus. Enfim. Ela é um desejo de ouvir a voz do Senhor, é um desejo claro de ouvir o que Deus tem para falar com ela. É assim que ela canta aquela canção. E é nesse sentido que Tiago também coloca essa perspectiva. A gente entende esse versículo à luz de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Às vezes as pessoas têm uma certa pressa em dizer, Deus, teu propósito para a minha vida parece que não está bem claro, e aí começa a se rebelar contra os céus, né? Então esteja pronto para ouvir, seja paciente para ouvir o que Deus quer falar com você. E aí no versículo 20 ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todas as vezes que a gente fica muito irado, que a gente fica muito, vamos assim dizer, precipitado em querer resolver alguma coisa, falar logo, eu vou dar logo a resposta na bucha, né? Qualquer atitude nesse sentido é no mínimo um equívoco. De forma alguma a gente vai, como diz o texto, vai produzir a justiça de Deus. De forma alguma a gente vai andar segundo a vontade de Deus. De forma alguma a gente vai estar em perfeita sintonia com o Espírito Santo de Deus. Alguém como o texto deixa bem claro, alguém que está sob a influência da ira não vai estar refletindo direito. Quanto mais em perfeita sintonia com o Espírito Santo. Se a pessoa muitas vezes diz, não, falei no calor da emoção, foi sem querer, escapuliu, né? Saiu. Quanto mais produzir realmente a justiça de Deus, quanto mais falar da parte de Deus, quanto mais ser boca de Deus, quanto mais profetizar. A pessoa que de repente está com o coração cheio de ira, cheio de desgosto, está chateado com tudo e com todos, fica alfinetando um e outro, mandando recado um para outro, direta para um e para outro. Como é que a pessoa dessa vai ser boca de Deus? Não vai. Não vai ser boca de Deus. Quando um crente ou um cristão, ele aqui se deixa levar pela ira, ele fica incapaz de agir com justiça. É isso que Tiago está falando. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente está chateado ali, é óbvio que existe um estado de indignação contra as situações. O próprio Cristo ficou indignado com aquele negócio lá no templo, né? Os cambistas lá no templo, ficou indignado e sentou o chicote para cima e disse com voz profética, voz de Deus, disse, saiam daqui, ladrões, estão transformando a casa de meu pai em covil de ladrões.
Minha casa será chamada casa de oração. Em nenhum momento, na sua indignação, ele perdeu a conexão com o Espírito Santo e nem deixou de operar a justiça de Deus. Porque ele estava indignado exatamente com uma coisa a respeito de Deus. Então, existe uma situação diferente, não é disso que Tiago está falando. Para isso, meus amados, no versículo 21, a recomendação de Tiago para nós, né? Ele recomendou à igreja naquele primeiro século e recomenda para nós, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, a gente tem que receber primeiro, irmão. Da mesma forma que a gente tem que estar pronto para ouvir, a gente tem que receber primeiro a palavra de Deus, receber. Eu vou deixar a palavra ser plantada em meu coração, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para a salvação da vossa alma. Enfim, primeiro eu tenho que considerar exatamente a palavra como uma boa semente, como na parábola do semeador. Eu tenho que considerar a palavra de Deus como uma boa semente e eu preciso me considerar ou agir, no mínimo, como uma boa terra, né? O solo fértil, para essa palavra ser plantada e ela produzir frutos. Ela ser plantada, ela realmente me guiar, me direcionar em tudo aquilo que eu devo fazer, tudo aquilo que eu devo ser. Já entender um pouco mais sobre essa questão. Quando Tiago recomenda despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, essas expressões de Tiago, né, para que a gente venha nos despojar, é literalmente trocar de roupa, trocar a roupa suja, né? Você se despir da roupa suja, tomar um banho, e você não veste a roupa suja, você veste uma roupa limpa. Você veste uma roupa limpa, você troca de roupa. Se você usa a mesma roupa, das duas, ou não estava suja de fato, né? Quando você tomou banho ali, ou você é um ceboso, me desculpe. Mas, veja bem, é exatamente essa expressão, quer dizer, trocar de roupa, tirar a roupa suja e colocar novas vestes, limpas, lavadas. E a ideia também pode ser aplicada, como diz, né, aqui no original, sobre a palavra acúmulo de maldade, pode ser uma questão de resto, alguma coisa que ainda ficou. De repente você não tomou banho direito, não quer dizer que o sangue de Jesus não te purificou por completo. Purificou. Você que não se livrou de tudo que deveria se livrar. Essa é a ideia. O acúmulo aqui é uma ideia de resto, sobrou alguma coisa. É aquele negócio que você guardou aí, escondeu, botou debaixo do tapete. É o resto. Que normalmente o crente, o novo convertido, ele leva algumas coisas velhas para a vida nova. Ao invés dele deixar tudo para trás, como diz as Escrituras, né? Deixa tudo para trás e tudo se faz novo. É assim que deve ser a vida, mas tem muita gente que aceita Jesus e traz um pouquinho são os verdadeiros acumuladores, né? Traz um pouquinho de resto. A mochila ainda vem com um bocado de entulho, de coisa velha. E ele traz para a nova vida dele ainda algumas coisas velhas. E essas coisas velhas, elas são completamente inconsistentes com a nova vida. Não funciona mais com a nova vida. Não é mais compatível com a nova vida. É disso que Tiago fala quando ele diz aqui, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Desse despojar, deixa tudo aquilo que era da vida velha lá com a vida velha e começa a viver o novo, do zero. Começa a viver o novo, do zero. Não traz nada com você da vida velha. Aquilo que Jesus mandou deixar, deixa lá. Tudo aquilo que Jesus mandou se despojar, se desfazer, então se desfaz.
Interessante que um outro significado para essa expressão, além desse resto, coisinha que às vezes a gente quer levar com a gente para a nova vida, tem a ver também com cera no ouvido, como se fosse um resto de cera no ouvido. Eu achei interessante essa, essa ideia que tem dentro dessa expressão. Um restinho de cera no ouvido, que é a ideia de que Tiago poderia estar realmente intencionado de colocar, uma vez que ele fala de tardio de irás, pronto para ouvir. A maioria dos teólogos acham até que Tiago coloca esse tipo de expressão porque exatamente ele está querendo que as pessoas entendam essa possibilidade de uma cera no ouvido que te impede de ouvir, que bloqueia você ouvir a palavra de Deus, que te faz surdo acerca da palavra de Deus. E aí é como se Tiago estivesse dizendo aos seus leitores, dizendo para nós hoje, que a gente tem que limpar bem os ouvidos de tudo aquilo que possa endurecer o nosso coração da verdade de Deus. Sabe quando Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina e terão coceira nos ouvidos? Porque não querem mais ouvir a palavra de Deus, não querem mais ouvir essa doutrina? Não suportarão ouvir. A ideia é semelhante. Só que aqui é como sendo um bloqueio, né? O resto aqui, a cera no ouvido é uma espécie de bloqueio que impede que a voz do Espírito Santo penetre o seu coração. Chegue lá para frutificar. Então, quando a cera se acumula no ouvido, deixa a pessoa surda para Deus, de tal forma que o pecado vai endurecendo o seu coração e endurecendo a sua relação com Deus. Irmão, a gente tem que querer ouvir Deus falar com a gente precisa ter vontade, desejo, fala comigo, Jesus. Alguém, por favor, pesquisa aí a música da Êxodo aí, que eu estou querendo lembrar aqui do refrão dessa música e não consigo. Que fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor, eu preciso aprender o caminho do teu coração, fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho, eu desconheço outra voz que não venha de ti, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Não desejo, não desespero por ouvir a voz de Deus. Obrigado, Sônia. Não, é esse o sentimento que nós precisamos ter, irmãos. Quero ouvir Deus falar comigo. Eu me lembro que quando eu comecei a ter realmente sensibilidade para ouvir Deus falar comigo, porque às vezes a gente fica esperando assim uma voz, né? Lá, trovão, trovejando lá do céu. Não, acho que não vai acontecer isso, não, irmão. Mas eu ficava ali, às vezes vinha pessoas pregar aqui que não tinham uma boa oratória, o português não era muito bom, mas eu estava com uma vontade tão grande de ouvir Deus falar que eu ficava bem quietinho, que eu sabia que Deus ia usar aquela pessoa. Meu irmão, Deus usou uma jumenta no meio do mundo aí. Quando se quer ouvir a palavra de Deus, você realmente vai ouvir, meu irmão, e vai discernir das vozes desse mundo. Você vai ouvir. É nesse sentido que Tiago fala para a gente se despojar dessas impurezas, desse acúmulo de maldade, desses restos que às vezes a gente carrega, das ceras de ouvidos que bloqueiam realmente a sensibilidade de ouvirmos o Espírito Santo falar conosco e tratar com a gente. Essas ceras dos ouvidos tem que ser limpada ali, né? Esse acúmulo de maldade, malícia, precisa ser abandonado. Nós precisamos nos entregar mais e mais e mais e mais para exatamente a gente, como diz aqui o versículo 21, para a gente acolher com mansidão a palavra em vós implantada, que essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Meu irmão, é ouvindo que o negócio vai acontecer.
que vai mudar atitude, vai mudar hábito, vai mudar coração, vai mudar sentimento, vai mudar a fé, vai mudar tudo. É ouvindo, é sensibilidade para ouvir, vai mudar a tua relação com Deus. Vai mudar todos os teus relacionamentos vão mudar a partir de ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra ela é poderosa para salvar a vossa alma. É poderosa. Você não vai ficar mais perdido, irmão. Você não vai ficar mais cego, tateando assim, procurando o caminho. Você não vai. Essas coisas não vão acontecer mais com você. Pode estar chovendo canivete, chovendo saraiva, caindo as 10 pragas no meio do mundo. Tu vai ficar sossegado. Tu sabe o que está acontecendo. Você está discernindo os tempos. Por causa da palavra implantada em vós. O verso 22, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes. Obviamente, nós só podemos praticar essa palavra depois de ouvi-la. Sim ou não, irmãos? Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Acabei de ouvir, né? Aprendi a ouvir. Não para por aí, a ideia não é simplesmente ouvir e ficar parado, né? A fé cristã, ela não é um estado estático, inerte. A fé cristã é ação, é atitude, é prática. Ao contrário do que nós acabamos de ver no versículo 19, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Agora, depois de ouvir, agora vamos botar em prática, vamos colocar em ação. Claro que sempre começa com ouvir, porque você não vai fazer do seu jeito, você não vai fazer do jeito que você quer, do jeito que você sabe. Você tem que fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus sabe, do jeito que Deus quer. Portanto, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus, uma vez que você recebeu, pratique. Uma vez que você ouviu o comando, pratique. Não para por aí só em ouvir. Ah, pastor, agora eu ouço a palavra de Deus. Deus fala comigo, que é uma maravilha. Deus não para mais de falar comigo. Eu fico ouvindo Deus o tempo todo. Está na hora de praticar então, né, irmão? Praticar o que Deus está falando com você. Porque não faz sentido você aprender a ouvir Deus falar com você e você não fazer nada. Não faz sentido nenhum. Tiago vai dizer isso aqui. Eu preciso aprender a ouvir. Ok, pastor, aprendi. Sensível demais. Escuto Deus falando quando eu estou ali ouvindo um louvor. Quando eu estou lá na igreja, Deus fala muito comigo, maravilha. Eu estou assim com o homem, sim com Deus. Vamos começar a praticar. Vamos começar a viver o que Deus está falando com você. Amém, irmão? Deus está falando contigo? Vamos viver o que Deus está falando. Pai, se tem uma coisa que me deixa triste é quando eu sei o que Deus falou comigo, o que Deus espera de mim, e se eu não fizer o que Deus, rapaz, eu fico tão desanimado, irmão. Eu fico tão desanimado, tão triste, é uma tristeza, uma angústia profunda, quando eu não faço o que Deus falou comigo. Acontece, mas é muito ruim, eu não gosto de estar assim. Fazer, praticar, segue-se o ouvir. Acabei de ouvir, bota em prática. Acabei de aprender. Ação. Deus deu o comando. Obedece. Imediatamente. Ser apenas ouvinte é uma forma de enganar-se a si mesmo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É viver no engano, é viver é viver uma mentira, é viver um falso evangelho, é viver uma falsa salvação. Vou repetir a frase o nome do pastor, meu Deus do céu. Ele disse: se a sua vida, você diz que é salvo, Jesus te salvou e você vive do mesmo jeito,
ele diz, eu te faço uma pergunta, Jesus te salvou de quê mesmo? De quê que Jesus te salvou? Se a tua vida continua do mesmo jeito, você continua fazendo as mesmas coisas. De que é mesmo que Jesus te salvou? É nesse sentido que, para nós realmente sairmos do engano, experimentarmos a verdade, experimentarmos a salvação plena, que essa palavra, como disse no versículo 21, que é poderosa para salvar nossa alma, a gente viver como salvo, pensar, falar, praticar, os nossos hábitos, as nossas atitudes, a nossa convivência de salvo. E não de pessoas que não experimentaram a salvação. Nós devemos viver, praticar como pessoas que ouvem a voz de Deus falar aos nossos corações, e também pessoas que têm o próprio Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Isso é praticante. Do contrário, está enganado. Como o outro diz, está crente que vai para o céu. Camarada vive na bagaceira, não tem diferença nenhuma de um incrédulo. E aí a pessoa pergunta, tu vai para o céu mesmo? Aí ele disse, vou. Aí acaba, tá crente que vai para o céu, vivendo desse jeito? Não, Alex. É iludido. Como Tiago vai dizer aqui, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Os versos 23 e 24 diz o seguinte, vamos lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Tem muita gente que quando vê esse versículo aqui fica meio... O que esse versículo quer dizer? Fica curioso, né? Eu mesmo já fiquei curioso algumas vezes. A ideia aqui, irmãos... A ideia é exatamente de alguém que ouve, é confrontada pela palavra de Deus. Quantas e quantas vezes a gente vem a um culto, e aí o pastor parece que conhece a nossa história e toma, profeticamente fala, e a gente sai por aquelas portas dizendo assim, eu vou mudar, eu vou ser essa pessoa vitoriosa que o pastor pregou hoje à noite, eu recebo. Aí ele sai, e se de repente, instantaneamente, ele se esqueceu de tudo que ele ouviu aqui e começa a viver a mesma vida velha que ele tinha antes de entrar por aquelas portas. Ele continua sendo exatamente o que ele é, ao invés do reflexo que ele viu aqui. Quando ele chegou diante da palavra profética, ele conseguiu se ver e conseguiu ver aquilo que Deus gostaria que ele fosse. Mas ele sai por aquelas portas e já se esquece. Se esquece até o que ele é e o que Deus quer que ele seja. É o homem que ouve, mas não faz. É a pessoa que vê o seu reflexo no espelho e de repente se afasta do espelho e já se esquece de como estava a sua aparência. É como um homem que foi ao culto e viu o ideal para a sua vida, o que ele deveria ser, mas rapidamente ele se esquece e continua sendo o que ele era anteriormente. É a pessoa que ouviu a palavra da verdade revelada por Deus ao seu coração, mostrando o que ele é e o que ele deveria ser. E automaticamente, ao se afastar, se esqueceu do que ele é e do que ele deveria ser. O Phillips disse o seguinte: esse homem, ele se vê, mas continua fazendo o que fazia sem a menor lembrança do tipo de pessoa que ele viu no espelho. Este homem, ele se vê, ele consegue contemplar-se, ele se vê de verdade. Rapaz, Deus
Sou eu, está aí, Deus está falando comigo, sou eu, essa pessoa que o pastor está falando aí, ele está falando é de mim, é para mim essa palavra. Ele se vê, porém ele continua fazendo as mesmas coisas sem a menor lembrança do tipo de pessoa que ele viu no espelho. Ele consegue ver. Aquilo que nós, recomendação boa aqui, aquilo que nós ouvimos no lugar santo, temos que vivê-lo em todo lugar. Aquilo que nós ouvimos no lugar santo, temos que viver em todo e em qualquer lugar. De outra maneira, não há finalidade alguma em ouvir, não funciona. Ouvi, eu contemplei ali a minha face, mas eu não fiz nada para mudar isso, nem dei uma ajeitadinha no cabelo, né? Mulherada, quando chega na frente do espelho, dá uma arrumada logo aqui na roupa, ajeita o cabelo, já dá uma ajeitadinha, para poder sair mais arrumada. Quantas e quantas vezes a gente vem ao culto e Deus fala com a gente, e a gente se vê, a gente não dá ajeitadinha nem no cabelo, irmão. Continua desarrumado. E continua desarrumado. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em contrapartida, Tiago vai colocar exatamente o seguinte: a pessoa que realmente se colocou no espelho que revela suas imperfeições. Opa, o botão está colocado errado, vamos ajeitar aqui. Quem já botou o botão da camisa equivocada aí? Ficou assim, negócio errado, né? Já botou? Eu já botei uma vez, um dia desse, eu estava lá tão apressado, e a Denise chegou e disse: amor, esse negócio tá errado essa camisa aí, esses botões, né? O botão estava todo atravessado aqui da blusa. Parece cor de menino, né? Eu só ia perceber quando eu chegasse de frente para o espelho, mas ela me viu logo e já disse: amor, tá errado aí. Conserta. Então, o espelho que revela as imperfeições do exterior, aqui foi agora colocado em contraste com a lei perfeita, a palavra de Deus. As minhas imperfeições, as minhas falhas, os meus fracassos, as minhas transgressões, elas foram realmente confrontadas pela palavra de Deus. A lei perfeita, a lei da liberdade, é exatamente aquilo que vai refletir aquilo que eu deveria ser. Mostra quem eu sou e vai mostrar também quem eu deveria ser. E quando fala de lei perfeita, é exatamente porque ela é perfeita porque não pode e nem precisa ser melhorada. Meus irmãos, a palavra de Deus não precisa de nenhuma atualização. A palavra de Deus não precisa de nenhum ajuste, nenhuma mudança, nenhuma correção. Ela é a infalível, a perfeita, a inerrante palavra de Deus. E assim como tal, ela é exatamente aquilo que nós precisamos para a gente viver como regra de fé e prática de cada um daqueles que creem nessa palavra. Você está me entendendo? Diga amém. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 7. A mídia vai colocar para a gente aí? Salmos 19, 7. Olha que palavra poderosa para você. Leia comigo, para o seu coração ficar cheio disso. 1, 2, 3 e... A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Está com a alma aí meia bagunçada, está com a alma meia ferida, meia rachada. Palavra de Deus. Deixar novinha em folha a tua alma. Você que é simples, não estudou muito,
palavra de Deus vai te dar sabedoria. Muita sabedoria. Ela é perfeita, essa palavra é perfeita. Não precisa ser melhorada, não precisa ser atualizada. Não precisa de absolutamente mais nada, ela é perfeita. E é a lei da liberdade, porque significa que é uma lei que, quando nós praticamos essa lei, é porque nós somos livres. Quem pratica essa lei é porque é livre. Quem não pratica essa lei continua escravo. Deu para entender? Outro dia o pastor Luciano Subirá estava falando que alguém chegou para ele e disse: pastor, a Bíblia diz que pela graça agora a gente não está mais sobre a lei, então a gente não tem que obedecer mais nada, pastor. O Luciano Subirá disse que ficou chateado com o cara, né? Como assim viver sem lei? Não, a gente não está aqui sem lei. É exatamente quando a questão da lei da liberdade, quando nós nos submetemos à voz de Deus, à palavra de Deus, é aí onde nós nos colocamos sob status de livres. Do contrário, a gente é escravo do pecado, irmãos. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós saímos da escravidão para a liberdade. Saímos da escravidão do pecado, nos tornamos livres. Verdadeiramente livres. Enfim, quer dizer que ao cumprir essa lei, o indivíduo encontra a sua verdadeira liberdade. O homem que olha para essa lei e adquire o hábito de fazer assim, transforma-se em um praticante operoso e encontra a verdadeira felicidade, é o bem-aventurado, é o homem de sucesso, é a mulher de sucesso. Aquele que pratica a palavra de Deus, que é a lei perfeita, a lei da liberdade. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão, é sucesso. É sucesso. É sucesso pessoal, é sucesso no casamento, é sucesso na criação dos filhos, é sucesso no trabalho, é sucesso na empresa, é sucesso, irmão. No ministério, é sucesso. Viva essa palavra, praticante, seja operoso, praticante desta lei perfeita, lei da liberdade. Você será bem-aventurado no que realizar, no que Deus colocar para você fazer. Você vai ser próspero, vai ser abençoado. Você vai ter êxito. Será bem-sucedido. Será feliz de verdade, será verdadeiramente feliz. Os versos 26 e 27, uma vez que a gente entende que precisa ouvir a palavra de Deus, depois que eu aprendo a ouvir, eu preciso praticar, mas aí eu tenho que ter um cuidado, certo cuidado dentro dessa prática, né? Para eu não me tornar um tipo de religioso vão, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Como assim? O que Tiago está querendo chamar a atenção é que você não ouve, mas faz. Eu não ouvi, mas eu estou fazendo. Não é por aí. Também não é simplesmente adorar, vir para a igreja, vir para o culto e também não fazer nada. Também não é isso. Porque a ideia é exatamente essa, quando ele fala a palavra religioso,
Se alguém supõe ser religioso, essa palavra pressupõe alguém que frequenta os cultos, frequenta o templo, né, faz as suas orações, tem uma vida piedosa, leitura da palavra. É alguém que tem a prática da religião. Mas ele diz o seguinte: se você supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, ou seja, o camarada não consegue, né, controlar esse veneno mortífero que é a língua. Se ele não consegue controlá-la, ele está dizendo que a sua religião é vã. Toda a sua vida religiosa, toda a sua observação religiosa é vã. Então, um homem que é praticante dessas rotinas da religiosidade, ou seja, vir à igreja, né, que é importante, ele não está dizendo que isso não é importante. Ele está dizendo que vir para a igreja, achando que é só isso, isso aí não é nem, né, sei lá, pouca porcentagem da vida cristã. Se você faz isso, mas a tua boca começa a falar mal dos outros, a sua religião é completamente vã. Então, ele está falando exatamente que o homem que é praticante dessa rotina religiosa, mas fracassa em controlar sua língua na sua vida diária, no seu dia a dia, ele também vive enganosamente, ele engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. Camarada, a hora, está falando com Deus aqui, vem para a igreja, aleluia, eita glória, senti a presença, Deus falou comigo, poderoso, eita glória. Aí quando chega bem ali na esquina, encontra o vizinho e diz: rapaz, eu não te conto. E toma tesoura, lepo, né? E tome a falar mal. Aí o camarada vai pro celular e entra no Instagram, né? E tome a... Como é a palavra? Hate, é? Hate, é? Os caras que escrevem lá uns comentários de ódio. Enfim. Para todo lado é só o camarada não se controla, né? A língua dele é um veneno mortífero. Tiago vai dizer: a sua religião é vã. Você que pratica a sua religião, supõe ser religioso, mas não consegue controlar a sua língua, a sua religião é vã. Meu irmão, não dá para uma fonte doce jorrar água amarga, não dá a mesma fonte. Jesus disse isso, não dá de uma árvore que tem o fruto bom produzir frutos ruins, ou fazer a árvore boa. Jesus disse: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, então cortar essa bicha. Tem que fazer a árvore boa. Seus frutos também devem ser bons. Versículo 27, para nós encerrarmos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Só para deixar bem claro, Tiago não estava dizendo que você não deve ir à igreja orar, não deve ler a sua. Ele não está dizendo que você não deve ler a sua Bíblia. Tiago não está dizendo que você não deve ter uma vida de religião praticante, né? Tiago não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que, além de controlar a sua língua, ele está falando de uma vida prática. Ele resume aqui esse versículo 27. Vida prática, visitar os necessitados, pobres, as viúvas, os necessitados da época, pessoas que não tinham a mínima assistência, nem do Estado, nem do governo nenhum, não tinha assistência de ninguém. A igreja era a única ação social que a sociedade antiga possuía, irmão. Você acredita num negócio desse? Hoje, as pessoas que moram na rua, tem ali alguns abrigos sociais, tem um negócio lá na Dom Manuel, que a pessoa vai lá, toma um banho, né? Tem um banheiro social lá, a pessoa vai lá, toma banho, tem shampoo, tem sabonete, às vezes tem roupas velhas lá, roupas usadas, melhor dizendo, né? Que as pessoas vão recebem comida. A pessoa mora na rua e tem tudo lá para ela. Tem tudo.
Aí naquela época as viúvas e os órfãos não tinham nenhuma assistência nenhuma. E é impressionante como o cristianismo vem exatamente como uma ferramenta de transformação social. De transformação social também. Por isso Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Aí tem uma vida santa, uma vida realmente sem nenhum tipo de imoralidade, né? Sem pecados, sem viver na prática do pecado. Concluindo, além do amor, da caridade, da prática, eu e você precisamos da manutenção, da pureza pessoal. Isso aqui é exatamente o meio pelo qual nós devemos viver a verdadeira religião e expressá-la na sociedade. Amor e santidade. Amor e santidade. Amém? Amar uns aos outros e sermos santos, incontaminados deste mundo mau. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir do Senhor que nos abençoe. Vamos orar também, tem muitas pessoas doentes, né? Alguns irmãos. Só aqui do Ministério do Louvor tem 3 doentes, irmão. 3. Tem um com a perna engessada. Tem um com a perna engessada e 2 com a virose, né? Os outros estão com preguicite. Vamos orar? Tem alguns irmãos da igreja também que estão também com essa virose que está dando aí dor de cabeça, vômito, né? Senhor meu Deus, Pai querido e amado, Senhor da graça e da misericórdia, Deus que fala, Deus que corrige, Deus que ama. Pai, muito obrigado por tratar conosco mais uma vez. Ó Deus querido, à luz da Tua palavra, à luz da revelação da Tua palavra, fala com cada um de nós, Senhor Deus, continuamente, para que, ó Deus, essa palavra como uma boa semente possa crescer como uma grande árvore frutífera, frondosa em nossas vidas. Sim, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos mova, de tal maneira que nós possamos praticar, sermos praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, de tal forma que as pessoas vejam as nossas boas obras feitas em Ti e glorifiquem o Pai que está nos céus. Sim, Senhor, que nós possamos expressar, exalar o bom perfume de Cristo, vivendo uma vida de santidade e de amor uns para com os outros. Sim, Pai, que derrama sobre nós a Tua unção, a unção que liberta, a unção que cura, a unção que corrige, a unção que aperfeiçoa. Ó Senhor, nós oramos também nesse momento em favor das pessoas que estão enfermas, que não puderam vir à igreja, estão com enfermidades físicas, aqueles que estão com enfermidades espirituais, liberta também, Senhor, cura, acende a chama, sacode novamente, Senhor Deus, faz reanimar os batimentos cardíacos, espiritualmente falando, das vidas que estão mortas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com a Tua providência, Senhor Deus, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, e usa-nos, ó Deus, para que possamos pregar a Tua palavra, no poder, na unção, na ousadia do Teu Espírito, e vidas sejam alcançadas, sejam edificadas para o louvor da Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Nos despede em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o Pai, e a unção do Espírito Santo.
Pai, assim seja sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, e seja sobre a vida de todo o teu povo espalhado pela face da terra. Se você recebe, meu querido, diga amém. Amém. Glória a Deus.